Então, na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai começar a falar sobre trocas de calor, calorímetro, vamos começar a falar sobre calor latente. Então, a gente vai começar inicialmente falando sobre trocas de calor, tá? Então, o que são as trocas de calor efetuadas entre dois ou mais corpos, tá? As trocas de calor são as seguintes: se eu tenho dois ou mais corpos que trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelos corpos, até que eles cheguem a uma temperatura em comum, é nula, é igual a zero. Então vamos para um exemplo para vocês entenderem esse conceito das trocas de calor, tá? Por exemplo, se eu pegar dois corpos, A e B, colocados num recinto termicamente isolado, então tá aqui, ó. Se eu pegar dois corpos, ó, corpo A e o corpo B, e eles estão isolados. O que significa estar isolado termicamente? Significa dizer que eles não trocam calor com o meio externo, tá? Então eles estão apenas trocando calor entre eles ali, entre si, tá? Então imaginem que eles estão trocando apenas entre si, não com o meio externo, com o meio ambiente. Se a temperatura de A ela for maior que a de B, o que significa dizer que a temperatura de A é maior que a de B? Significa dizer, então, que eu tenho uma transferência de calor do primeiro para o segundo, ou seja, do corpo que tem maior temperatura para o corpo que possui a menor temperatura. E essa troca de energia, ela ocorre até que momento? Ela ocorre até o momento em que os dois atingem o quê? A mesma temperatura. Esse fenômeno é chamado de quê? De quê? Equilíbrio térmico, tá? A partir do momento em que eles atingem a mesma temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico, não há mais troca de energia, não tem mais esse fluxo de calor que sai do maior para o menor, para do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa troca de energia, ela cessa, ela para, tá bom? Então, continuando, como não há outros corpos trocando calor, se A perder, por exemplo, 50 calorias, olha o que acontece. Se o A ele perder 50 calorias para o B, significa dizer o quê? Que ele perdeu. Quando um corpo cede, o calor é o quê? Positivo ou negativo? Ele é negativo. Quando um calor ele vai receber, é positivo ou negativo? Positivo. Então, imaginem aqui, ó. Se houve essa troca de energia aqui, e vamos botar como exemplo que o A, ele cedeu para o corpo B 50 calorias. Então, o corpo A cedeu 50 calorias, menos 50. O corpo B, ele recebeu 50 calorias. Então, o corpo B recebeu 50 calorias positivo. O que isso significa? Que quando eles atingirem a mesma temperatura de equilíbrio térmico, logo, o calor que foi cedido pelo corpo A vai ter que ser igual ao calor que foi recebido pelo corpo B, ok? Então, a quantidade de energia de A vai ter que ser igual à quantidade de energia de B, tudo bem? O que isso aqui significa dizer? Que se eu botar isso aqui ó, numa equação, e passar o B para o outro lado, ou se aqui fosse negativo, por exemplo, tá? Por que aqui ficou menos B, professor? Porque eu poderia ter multiplicado por menos 1 e passado o menos para o outro lado, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Se fosse menos aqui e mais aqui, ia dar a mesma coisa. Como é que iria ficar? Se eu passasse o B para esse lado da minha equação, ia ficar assim, ó, QA mais QB é igual a zero. Então, essa nossa equação aqui é a equação que nós chamamos da equação do equilíbrio térmico ou equação da troca de calor, tá? Então, essa aqui é a nossa equação do equilíbrio térmico, ou equação das trocas de calor, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Equação das trocas de calor. Então, o que diz essa equação?
que se dois ou mais corpos, eles trocam calor entre si, isso significa dizer o quê? Que a soma algébrica, isso aqui é uma soma, tá? Que pode ser aqui, ó. Se eu tiver, imagina, se eu tiver 3 corpos, corpo 1, corpo 2 e corpo 3. Imagina que esses corpos estão trocando calor entre si, tá? Eles estão trocando calor entre si. Logo, o que diz esse conceito aqui, ó? Vou botar aqui, ó, 1, 2 e 3. O que diz aqui esse conceito? Que a soma algébrica, ou seja, Q1 mais Q2, deixa eu fazer aqui em cima, para ter mais espaço. O que ele está dizendo aqui? Ó? Que a soma algébrica, ó, Q1 mais Q2 mais Q3, quanto mais forem os corpos que eu for colocando aqui, ó, mais Qn, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a zero. Então, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelo corpo ou pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é o quê? É igual a zero, é nulo, tá? Então, eles trocam calor até o quê? Que a sua temperatura entre eles se torne o quê? Se torne zero. Ou seja, não tenha mais diferença de temperatura entre eles. A temperatura vai ser a mesma. Por isso que aqui é zero na minha equação. Então, vocês vão ver muitos exemplos e exercícios no livro de vocês, onde vai estar bem assim, ó. A água, ela entrou, começou a trocar energia, trocar calor com o gelo, por exemplo, e o leite quente, por exemplo, até eles chegarem à sua temperatura de equilíbrio. Calculem, por exemplo, qual é a temperatura final em que esse equilíbrio aconteceu. Então, para que vocês possam desenvolver esses tipos de problema, vocês vão ter que usar a equação do equilíbrio térmico, ou também chamada de equação das trocas de calor, que diz o quê? Que a soma algébrica do calor trocado pelos corpos até o equilíbrio térmico tem que ser igual a zero, tem que ser nulo, tá bom? Então, se eu tiver 30 corpos trocando calor, professor, como é que vai ser a montagem da minha equação? Vai ser Q1, Q2, Q3, até o Q30, tudo isso igual ao quê? Ao zero. Por que igual a zero, novamente? Porque eles vão trocar energia até chegarem a uma temperatura em comum. Quando eles chegam nessa temperatura em comum, eles não trocam mais de energia, ou seja, não tem mais diferença de energia de um corpo para o outro. Por isso que tem que ser igual a zero, tá bom? O que é o calorímetro, professor? Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. O calorímetro, vocês vão ver muitos exercícios, tanto do vestibular, do livro de vocês, que fala sobre esse calorímetro. E o que ele é? O calorímetro, ele é um equipamento, um aparelho, tá? Que ele é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente, usado para quê? Para estudos sobre a quantidade de calor trocado entre dois corpos de temperaturas diferentes. Então, o calorímetro ele é um equipamento que você vai utilizar em laboratórios e tal, para medir o quê? Para medir trocas de calor entre um corpo e outro. Você vai utilizar para medir, por exemplo, o calor específico de um dado material, de uma substância. Através dessas trocas de calor que acontecem entre um material e outro, você pode medir a capacidade térmica de um material devido a essas trocas de calor. Então, ele é um equipamento que ele é isolado do meio externo, isolado termicamente, que ali dentro daquele equipamento ele permite você fazer um estudo bem completo dessas trocas de calor entre dois ou mais corpos ali, tudo bem? E aí o que acontece? O calorímetro, ele participa dessas trocas de calor. No entanto, essas trocas trocas de calor, na maioria dos casos, é um pouco acentuada. Então, assim, a participação dele acaba sendo mínima. Então, assim, tem exercícios do vestibular que vocês vão ver que, por exemplo, vai ter trocas de calor dentro de um calorímetro através de dois corpos, por exemplo, gelo e água. Foi colocado dentro do calorímetro, do equipamento, e eles estão trocando calor.
O calorímetro, ele participa dessa reação, dessa troca de energia. Porém, muitas dos exercícios, às vezes, acabam desprezando essa quantidade de calor que é influência do calorímetro ou que ele recebe por ser muito pequena. No entanto, existem outros exercícios do vestibular que já inserem o calorímetro dentro dessa contagem da quantidade de energia trocada. E aí, o que significa dizer? Que se ele participar das trocas de calor, de energia que sofrem entre os corpos, você vai ter que colocar ele aonde, professor? Você vai ter que colocar ele na nossa equação do equilíbrio térmico. Então, por exemplo, deixa eu continuar a ler aqui, aí eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Então, o calorímetro, ele participa das trocas de calor, embora, na maioria dos casos, essa participação seja pouco acentuada. No entanto, quando o calorímetro absorve uma quantidade de calor considerável, devemos levar em conta a sua capacidade térmica. Então, quando a gente estiver fazendo um exercício, onde aquele exercício ele mencionar que a capacidade térmica do calorímetro, a energia, as trocas de calor do calorímetro são levadas em consideração, você vai ter que usar os dados do teu calorímetro aonde? Na tua equação do equilíbrio térmico, tá bom? Então, por exemplo, se aqui for, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu pegue duas substâncias interagindo dentro do nosso calorímetro aqui. Por exemplo, água, gelo, estão trocando calor dentro do calorímetro. E aí, vamos imaginar que o exercício diz que o calorímetro participa dessa troca de calor. Então, vai ficar água, gelo e calorímetro. E aí, o exercício diz assim: eles trocam calor até chegarem a uma temperatura em comum, de equilíbrio térmico. O que você tem que fazer quando ele falar chegou a uma temperatura de equilíbrio? Usar a tua equação do equilíbrio térmico, que vai ser essa daqui, ó. Q1, Q2, até quantos forem as tuas substâncias trocando energia, tudo isso igual a zero. Quem são os corpos que estão trocando calor entre si? Água, gelo e calorímetro. Então, você vai ter que botar aqui, ó, na tua equação, quantidade de calor da água mais quantidade de calor do gelo mais quantidade de calor do calorímetro. Tudo isso igual a quanto? Igual a zero, tá bom? Então, aqui é só um pequeno exemplo que eu dei para vocês como usar a equação. Mais para frente, a gente vai estar aplicando isso de forma prática, tá? E aí, aqui eu coloquei um exemplo do calorímetro, ó. Como é que é ele por fora. E aqui, como é que é ele por dentro, ó. Quando dá um corte nele de forma transversal, para a gente poder ver como é que ele é aberto dentro. Então, por exemplo, ó, ele tem, do lado de fora, ele tem uma camada que pode ser essa camada em azul aqui, tá? Pintada. Ele tem dentro um material que é isolante térmico, que vai impedir com que haja uma troca de calor das substâncias que estão ali dentro com as que estão externas. A gente vai ter, por exemplo, uma água que está aqui dentro, uma primeira substância, tá bom? Aqui, vamos dizer aqui, um vaso de metal para estar contendo esse material que está aqui dentro, pode ser água, gelo, tudo mais. E aqui um suportezinho, tá? Entre essa nossa material isolante aqui, externo aqui, e o nosso vaso de metal que está aqui dentro. Então, aqui a gente tem um metal aqui dentro, e entre o metalzinho e essa parte azul, a gente tem um isolante, tá? Um material que impede com que haja essa troca de calor do que está lá dentro com o que está fora. Aí a gente tem também um agitador para misturar os materiais que forem colocados dentro do calorímetro e um termômetro para a gente começar a medir esse equilíbrio térmico, né? Quando eles estiverem trocando, as substâncias estiverem trocando calor, para a gente poder estar medindo a temperatura até eles chegarem ao equilíbrio térmico, tá? E aí eu tenho um videozinho aqui para passar para vocês, para a gente assistir agora. Eu quero que vocês me digam se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo assistir ele de maneira fluida, se não está travando, tá?
senão eu vou ter que mandar para vocês lá no nosso Google Sala de Aula. Então, eu vou começar. Me digam se vocês estão conseguindo ouvir bem ele, tá? É sobre calor específico e capacidade térmica. É muito legal, é uma aula de uns professores da USP, onde eles começam a falar sobre, fazer alguns experimentos sobre essas duas principais variáveis que a gente falou aqui nas nossas aulas, tá? Então, vamos lá. Nesta aula, gostaríamos de... Como é que está o áudio para vocês? Tá bom? Professor, para mim tá baixo. Tá um pouco baixo, professor. Tá. Melhorou um pouco mais? Ao fornecer uma quantidade Não, acho que não. para determinados... É porque ele fala um pouco baixo mesmo, mas vocês estão conseguindo entender o que o professor está falando ali, mesmo sendo baixo? Dá para entender sim. Se vocês fizerem É porque ele fala um pouco baixo, mas o outro depois ele vai falar um pouco alto. E aí ele vai poder estar explicando melhor. Mas vocês estão conseguindo assistir o vídeo? Tá sendo fluido para vocês aí? Tá. Só um pouquinho de lag. Só um pouquinho, mas dá para assistir. Mas dá para ver? Tá, então vamos lá. Qualquer coisa, eu vou estar disponibilizando esse material para vocês, aí vocês podem rever de novo, tá? Aí eu vou comentando um pouquinho durante o vídeo, mas no início agora eu não vou comentar muito, por ele ser um pouquinho longo, não tão muito, para a gente poder ver eles fazendo todos os experimentos, tá? Eles vão comentar, falar um pouquinho inicialmente sobre os principais conceitos que a gente já viu, e aí eles vão começar a fazer 3 experimentos, que aí eu quero que vocês vejam, tá? Ele vai usar o calorímetro aí, nesses exemplos, ele vai usar um calorímetro manual que ele fez ali usando isopor, vai usar o conceito de calor específico, capacidade térmica, então vamos ver aqui um pouquinho. Substância, para um determinado material, nem sempre ele responde aumentando a sua temperatura. Durante uma transição de fase, o objeto vai absorvendo o calor, mas mediante o calor latente. Mas, na maioria das vezes, quando um sistema termodinâmico absorve calor, ele aumenta. Então, essa é uma consequência do calor. Aumenta todo o sistema termodinâmico, um número grande de constituintes, átomos, moléculas, a matéria, o material, o metal, ao receber calor, aumenta a temperatura. Agora, como ele responde em termos de aumento da temperatura, aí que está todo o negócio. Depende do material. E você sabe, eu não encontrei um jeito, alguém teórico, que conseguisse prever, teoricamente, né, o calor específico, a capacidade térmica, que eles são relacionados. Né? Um é igual a massa vezes o outro, né? Mas são características, o calor específico do material, exclusivamente a propriedade do material. E já a capacidade térmica envolve a quantidade, né, do material, envolve a massa vezes o calor específico. Mas, de qualquer maneira, eu quero chamar a atenção para outras coisas. Em geral, a gente recorre ao quê? A tabelas. Isso é como coeficiente de atrito, né? Ninguém consegue prever o coeficiente de atrito entre duas substâncias. Né? Mas isso é bem interessante, de qualquer maneira. Né? Então, nós vamos falar sobre essas características, né? Cada material, como ele responde a uma quantidade de calor, o quanto ele aumenta, né, de temperatura, né, pelo calor específico, e depois a capacidade térmica, eles dois estão intimamente relacionados. Né?
Então, eu entendo que você vai fazer aqui uma determinação do calor específico. Exatamente. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai usar um calorímetro muito simples. Né? É um sistema totalmente isolado, né? Não presta usando isopor aí. Isopor, Vamos trocar calor também. Isso. Ele deve ter baixa capacidade térmica. Quer dizer, eu não quero que o meu calorímetro absorva o calor. Né? Tem que ser um neutro. Então, ele é muito leve, isopor, pouca massa, né? Uma tampa também. Tá? E uma balança digital e um termômetro digital. Bom, a ideia é determinar calor específico de algum metal. Algum metal que você tem em casa, um fio de cobre, você pode enrolar, né? Aqui uma chumbada de pesca, né? Então, a ideia é determinar o calor específico do chumbo. Logicamente, se eu tiver um chumbo pequenininho ou um chumbo grandão, eles vão apresentar o mesmo calor específico. São de mesma substância. Mas a capacidade térmica não. A capacidade térmica do grandão tem mais capacidade térmica, porém de mesmo calor específico. Bom, ele vai estar aqui mergulhado em água, vamos determinar a temperatura então do chumbo, né? Temperatura inicial do chumbo. Nós temos 20,8 a temperatura, né, do chumbo. Aqui desse lado de cá, eu tenho aqui um pouco de água um pouco quente, uma água morna. E qual que é a ideia? É pegar uma certa quantidade de água, colocar no calorímetro, né, a uma determinada temperatura, maior do que a do chumbo, colocar o chumbo em seguida, misturar e verificar a nova temperatura de equilíbrio. Então, essa é a temperatura final. Temperatura final. No sistema agora pela água. Então, aí eles vão trocar calor ali dentro. Exatamente. Bom, antes de mais nada, vamos medir a massa do chumbo. Né? Então aqui eu tenho balança. Vamos colocar aqui a massa do chumbo é de 104,91 gramas. Né? É a massa aqui do chumbo. Nós vamos anotar esse valor, a massa do chumbo. A temperatura nós já vimos anteriormente. Agora nós vamos pegar o calorímetro. Vamos zerar aqui, porque eu não quero levar em conta a massa do calorímetro. Vou zerar. E colocar água. Certa quantidade, digamos assim. Então, a água, 76,76, né? É agora você calculou a massa da água. Então, agora a temperatura inicial da água. A temperatura inicial da água está um pouco mais quente, em 56,1 graus, né? 56,1 graus, a temperatura inicial da água. Então, o que nós vamos fazer agora é colocar o chumbo aqui dentro, colocar o termopar e agora fazer a mistura. Verificar a nova temperatura de equilíbrio. Você sabe que atingiu a temperatura de equilíbrio quando ele para. Quando ele para, exatamente. Se ele estiver variando, né, quer dizer que ainda está havendo troca de calor. Logicamente, e essas continhas são relativamente simples, né? Exatamente. O calor que o chumbo recebeu é o mesmo calor que a água perdeu. Ou passar de calor da água para o chumbo. Então basta fazer o cálculo do calor que a água perdeu, MC ΔP, e o calor do chumbo. Né? A soma dos dois tem que dar. Né? É uma conta, né? Muito simples. A nova temperatura de equilíbrio foi de 53,5 graus. Praticamente. Parou. Então, com esses dados, você pode determinar o calor específico do chumbo. Então, a massa da água vezes o calor específico da água vezes a diferença de temperatura, é igual a massa do chumbo vezes o calor específico do chumbo vezes a diferença de temperatura final e inicial. É sempre, é claro, levando em conta o sinal. O modo diz que é igual. Exatamente. Essa próxima experiência promete, né? Porque eu não conheço essa experiência, eu conheço um bom número de experiências do Cláudio, mas essa não. Parece ser bem interessante.
O tema aqui, na realidade, a meu ver, né, é o calor específico da areia. Né? Porque em relação ao calor específico da água, não há muito o que se dizer. Né? É uma caloria, né, por grama por grau Celsius. Né? Agora, esse aí não é por acaso na realidade. Né? É até mesmo uma definição de caloria que você pode adotar. Não é isso? De qualquer maneira, então, vamos usar essa experiência que parece ser bem interessante. Bom, aqui nós vamos mostrar a diferença, né, entre o calor específico da areia e o calor específico da água. Nós sabemos que o calor específico da areia é bem menor do que o calor específico da água, que é 0,2 mais ou menos. Aqui, mas isso é surpreendente, né? Surpreendente. Porque você pisa na areia quente, você acha, né, que é o contrário. É o contrário. Bom, interessante. Vamos fazer uma expressão bem simples de fazer, né? Vamos mostrar essa diferença. Nós vamos usar um bexiga. Inicialmente, vamos colocar um pouco de areia na bexiga. E, importante, a quantidade de areia. Vamos colocar aqui na balança, né? Aqui eu tenho aqui mais ou menos 56,9, 56 gramas mais ou menos, né? De areia. E aqui a água, praticamente a mesma massa, 56,8. Você está se assegurando de que as massas são iguais. São praticamente iguais. Né? A diferença é de ser por conta do calor. Calor específico. Então nós vamos colocar areia, bexiga, né? 2 bexigas. Mais areia. Okay. Vamos encher a bexiga. Tá? Vou fechar aqui a bexiga. Acho que dá para ver que tem areia aqui, né? Vamos aproximar aqui da chama. Okay? Tá? O calor está sendo transferido. Exatamente, no mesmo tempo, né? Quer dizer, a areia não conseguiu absorver o calor da vela e rapidamente a vela entrou em combustão. Okay. Vamos fazer a mesma coisa com a água. Isso é interessante. Agora, chega. A areia não conseguiu absorver tão rápido. Não, durou pouco a bexiga, né? Cheia de areia. Né? Mesmo tamanho. Fechar, aqui está a água, né? Nós vamos deixar aqui. Observa que a bexiga Já durou mais do que com a areia. Aqui, essa surpreendente. Olha aí. Muito legal, né, rapaziada? A bexiga não consegue. A água está esquentando. A água está esquentando. Bem mais rápido do que uma areia. Esse é o ponto, né? Para ela aumentar a temperatura, incrível. precisa de muito mais calor. Interessante. Diferença assim, de calor específico. Né? Exatamente. Muito interessante. É muito mais difícil você fazer a água aumentar de temperatura do que a areia. Nossa. A areia aquece muito mais rápido. Então, num deserto, por exemplo, a variação de temperatura é muito grande. De noite é muito frio, de dia é muito quente. Por causa da baixa capacidade térmica, né? Ou baixa calor específico da areia. A areia ela esquenta muito rápido, esfria muito rápido. Né? Enquanto que a água não, a água demora para esquentar, demora para esquentar. Interessante. Você havia dito, né, que é uma substância que tem um dos Maior maiores calor específico. Tem um Interessante. ótimo Olha só. absorvedor de Tá vendo? Olha só. A gente vai ferver a água e daqui a pouco ferve a água, né? Interessante, olha só. Queria mostrar um detalhe aqui. Não é interessante? E a bexiga não estourou. praticamente não vai. Interessante. Eu acredito que uma
das maiores realizações do ser humano ao longo do processo evolutivo é ter descoberto um método para gerar calor, né? Fogo. Isso fez uma enorme diferença, né? Porque passou a cozinhar os alimentos, né? Isso já fez uma enorme diferença, né? Além de se proteger do frio, né? É claro que o fogo, ele vem antes, né? Quando cai um raio, né? Eu acho que os seres humanos descobriram né? Essa propriedade, né? Dos materiais, alguns deles, né? De passarem por um processo, né? De combustão, ou de reações de combustão. Bom, o que o Cláudio vai fazer aqui, na verdade, é reproduzir a experiência dos erétons, 100 anos antes de Cristo. Mas a sorte do Cláudio, que ele tem hoje materiais bem diferentes, né? Isso que o homem ficava esfregando a matriz. Mas aqui o princípio de funcionamento é o mesmo, não é? Ok, então vamos à experiência sobre capacidade térmica de fagulhas, né? Porque ele vai gerar fagulhas. Ok, então vamos lá. Então. A ideia é mostrar a diferença de capacidade térmica e calor específico, né? Então aqui eu tenho uma pederneira e com o atrito ele gera faíscas, né? E a temperatura aqui dessas fagulhas, né, é de quase 1000 graus. Quase 1000 graus? Como que eu posso manejar isso com as mãos sem proteção de luva, nada, né? Mas fagulhas de altíssima temperatura e a gente não se queima. Isso é interessante. Ó. Ele gera bastante. Não se queima, cara? Não. Ele não é capaz de tacar fogo, por exemplo, no papel não pega fogo também. Então, mesmo com fagulhas de altíssima temperatura, eu não consigo queimar nada. Então, apesar da temperatura ser alta, ele tem uma baixa capacidade térmica. Então, por causa da baixa capacidade térmica, ela perde calor muito facilmente. Então, ela resfria-se muito facilmente. É diferente, por exemplo, se eu pegar... Em voo, não é isso? Exatamente. Enquanto ele está, né, voando aqui no ar, ele já se resfriou. E quando chega ali, praticamente já... Então, esse tipo de fagulha, apesar da temperatura ser alta, não é capaz de queimar nada. Agora, eu posso colocar um pouquinho de magnésio. Então, aqui eu tenho outro material que pega fogo, né, que é de combustão. Só que eu tenho que fazer com que esse magnésio fique em pequenas lascas. Né? Eu não posso cortar um pedaço grande de magnésio. Eu quero fazer com que a capacidade térmica desse magnésio seja pequeno também. Então, pequenas... Aí você está raspando. Estou raspando, exatamente. Pequenas lascas, né? Estou vendo um monte de pedacinhos ali, né? No papel. No papel. Exatamente. É dessa forma que a gente faz fogueira quando você vai acampar. E é interessante que isso aqui, diferentemente do isqueiro, do fogo, do fósforo, se ele molhar, ele continua ativo. Eu consigo utilizar mesmo ele molhado. Interessante. Você consegue gerar essas fagulhas. Bom, então isso é a lenha do seu material. Né? Exatamente. Né? Então agora eu vou usar a fagulha de baixa capacidade térmica com lasquinhas de magnésio também de baixa capacidade térmica. Olha só. Pronto, ali já... Que eficiência agora. Olha só. Consigo fogo. Olha só. Essa é bem interessante. Então, apesar de aqui a fagulha, né, que tem temperatura muito alta, é diferente da temperatura alta, por exemplo, de um bloco de ferro. Né? Se está um bloco de ferro com uma temperatura muito alta, ele queima, né, logicamente, por causa da alta capacidade térmica. Né? Tem bastante calor armazenado, né? Bastante energia interna. Interessante. Gostei, Cláudio. Vamos à próxima aula. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Bacana, né?
Deixa eu manter aqui e voltar para vocês aqui, né? Legal, né? Bacana, professor. Oi? Muito top. Pois é, são 3 experimentos bem legais que eles fizeram, né? O primeiro experimento, se você não entendeu, ele pegou um calorímetro que foi feito de isopor. Por que ele pegou o isopor? Para fazer com que ele tivesse um material que não influenciasse nas trocas de calor. Aí ele falou, ó, com baixa capacidade térmica, com uma massa bem pequena, para que não influenciasse na troca de calor entre o chumbo e a água. E aí ele fez uma comparação bem simples, né? Pegou um outro já reservado, uma água com uma temperatura maior, o chumbo dentro de uma temperatura, uma água, um líquido com temperatura menor, e aí já estava o chumbo e aquela água em equilíbrio térmico. Aí ele mediu, depois ele colocou a água quente com temperatura maior dentro do calorímetro, colocou esse chumbo lá dentro, botou o medidor lá dentro, misturou, e aí ele encontrou aquela temperatura de equilíbrio térmico, que aí eu mencionei com vocês através da nossa equação, que eles até falaram, e aí a gente pode encontrar o quê? Calor específico, capacidade térmica, tantas coisas a gente pode calcular, aí vai embora a criatividade e o que a gente pode fazer. O segundo, ele meteu ali areia, né, com baixo calor específico, ou seja, como eu tenho um baixo calor específico, o que significa dizer? Que se ele tem baixo calor específico, qualquer variação de energia vai ser suficiente para que eu possa variar aquela minha temperatura de 1 grau Celsius para cada 1 grama. Então, se eu tenho baixo calor específico, não preciso de vamos dizer assim, eu não preciso de uma quantidade de calor muito grande para variar a temperatura. Se eu tiver alto calor específico, que é o caso da água ali, naquele caso que tinha um calor específico maior, eu preciso muito mais de energia para quê? Para poder variar a temperatura de 1 grau Celsius para cada 1 grama. Então, vocês viram ali, ó, a água ela ia começar a querer mudar de fase e não ia espocar o balão, entendeu? Então, como ela tinha um calor específico maior, ela ia precisar de muito mais energia que a vela estava trocando para que pudesse estourar o balão, entendeu? E no terceiro, o da fagulha, né, que eu mencionei com vocês, ela tem baixa capacidade térmica. Então, aquelas fagulhas, até o momento de ela chegar na folha de papel, ela não consegue fazer com que haja troca de calor ali. Como a troca de calor é muito pequena, ela se perde muito fácil, né? Ela começa a diminuir a sua temperatura daquela fagulha que ele mencionou que era 1000 graus, ela se perde antes de chegar no papel. Ela diminui de uma forma muito brusca, porque ela tem o quê? Uma capacidade térmica baixa. E aí o que ele fez? Pegou umas fagulhas de metal, que ele falou que era o magnésio, que também tinha uma baixa capacidade térmica, porém, quando ele botou a fagulha em contato com esse material, ele conseguiu fazer com que pudesse haver esse estado de combustão e que o material não perdesse essa energia totalmente, né, na sua transição, né, no momento que ele faz aquela geração de fagulha até chegar naquele material de magnésio que está em contato com o papel ali. Então, como a temperatura ela é muito alta, apesar dos dois terem capacidade térmicas baixas, eles conseguem fazer com que haja essa variação de temperatura, e aí o papel começa a pegar fogo. Então é muito bacana, né? Esses exemplos aí, acho que deu para ver na prática o que a gente falou, né? E aí, quem sabe, não dá para a gente reproduzir em sala de aula, né? Dá para a gente fazer, no final do ano, fazer alguns projetos de experimentos, né? E tá aí alguns exemplos de experimento, né? Bem legal, né? Então, deixa eu voltar aqui para... Eu vou postar lá no Google Class para vocês. Deixa eu só voltar aqui e compartilhar novamente com vocês aqui a apresentação. Então, vamos lá. Então, a gente viu o vídeo, tá? E aí, agora a gente vai só treinar rapidamente essas equações que eu comentei com vocês. Ó. A primeira é o seguinte, ó, ele diz assim, ó, um broche de prata com uma massa. Então, um broche de prata com massa de 20 gramas, com a temperatura inicial de 160 gramas,
ou 160 graus Celsius, é colocada em 28 gramas de água. Então, ela começa a misturar substâncias aí, ó. Então, ele pegou outro material, a água, tá? Com uma massa de 28 gramas e uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. A pergunta dele, qual será a temperatura final de equilíbrio térmico admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? Dados, calor específico da prata é 0,056 calorias por grama grau Celsius, e o calor específico da água é de 1 calorias por grama grau Celsius. Então, a gente tem aqui uma tabelinha, ó, a nossa tabelinha, que todos os meus alunos do segundo ano, eu falo para eles quando chega nesse assunto. Galera, inicialmente agora, vocês vão ver exercícios que eles estão mencionando apenas duas substâncias trocando calor entre si. Porém, vão existir outros exercícios de vestibular que ele vai pedir para que você troque calor através de certas substâncias, onde ele menciona 3, 4, 5 substâncias que estão trocando calor. Então, ele coloca uma infinidade de dados sobre aquelas substâncias que estão trocando calor ali. E aí, qual é a dica que eu dou para vocês? Toda vez que for um exercício de calorimetria, faz uma tabela, monta uma tabelinha com esses materiais que estão trocando energia, trocando calor ali, para você não se perder, saber já de quem é quem aqueles dados que a questão se refere. Então, quem que ele quer encontrar, professor? Ele quer a temperatura de equilíbrio, que é a nossa temperatura final, tá? Se ele mencionou que ele quer a temperatura depois do equilíbrio térmico, qual é a equação que eu vou utilizar? A equação do equilíbrio térmico, das trocas de calor. Então, vai ser assim, ó. Quem é que está sendo trocada a energia? Quantidade de energia da prata, do boroche de prata, somado com a quantidade de energia da água. Elas vão ter que trocar energia até o quê? Até que as suas temperaturas sejam igual. Então, até que as suas temperaturas sejam iguais, tá? Sejam igual a zero. Então, você vai ter montado a tua equação do equilíbrio térmico, a tua equação das trocas de calor. Quem é a quantidade de energia da prata? É calor sensível, né? Lembra que mudou a temperatura? Se mudou a temperatura, é calor sensível. Qual é a equação? Massa vezes calor específico da prata vezes a variação de temperatura. Mais quem é a quantidade de calor da água? Lembra lá, é a quantidade de energia para que eu possa mudar a temperatura inicial para uma final. Se isso aconteceu, é o quê? Calor sensível. Qual é a equação do calor sensível? Massa vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura. Tudo isso igual a zero. O que você vai fazer agora? Substituir os dados que você já colocou em tabela para tornar a tua vida mais fácil na tua equação. Então, vamos lá. Massa da prata, 20. Então, vou substituir aqui, ó, 20. Calor específico da prata, 0,056. Variação de temperatura, a final, que eu ainda não conheço, menos a inicial, que era quanto? 160. Mais massa da água, 28. Deixa eu só apagar aqui. Então, 28. Calor específico da água, 1. E a variação de temperatura final, que eu não conheço, menos a inicial, que é 30. Tá? Tudo isso igual ao quê? Igual a zero. Professor, o que eu faço agora? Agora virou graça. A parte de física já acabou, agora vira apenas matemática. Então, você vai pegar essa multiplicação, vai fazer aqui, ó, a distributiva, tá? E aí, aqui também, ó, você vai fazer essa multiplicação e resolver a distributiva aqui, ó, multiplicar pelo primeiro termo
e pelo segundo, tá? Então, você vai fazer isso nas duas parcelas e vai isolar quem? Os θs aqui, ó. Você vai fazer isso em casa para mim, tá? E aí você vai ter que encontrar esse mesmo valor aqui, ó. Como θf, eu já tenho aqui a resposta, a temperatura de equilíbrio final vai ser 35 graus Celsius, tá bom? Então, você vai resolver aqui essa continha, essas continhas aqui, ó, e aí você vai isolar o θf e vai encontrar aqui, ó, θf igual a 35 graus Celsius, tá? Tentem fazer aí, tá? Vê se você consegue encontrar esse valor. Resolve aqui, tá? Resolve essa expressãozinha aí. Vou dar um tempinho para você copiar, tirar um print, para você tentar resolver aí, tá? Então, você vai ter que encontrar temperatura de equilíbrio térmico, 35 graus Celsius. Próximo. Ele diz assim, ó, num calorímetro de capacidade térmica de 8 calorias por grau Celsius, ele está inicialmente a 10 graus Celsius. São colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,40 calorias por grau Celsius dentro dele. Verifica-se que o equilíbrio térmico vai se estabelecer a uma temperatura de 50. Determine qual é a temperatura inicial desse líquido. Então, quem é que está trocando calor aí? Primeiro, quem é que está trocando? Quais são os materiais? É o calorímetro. E qual é o outro material que está trocando calor aí? É esse líquido que eu não sei qual é, ele não mencionou no nosso problema. O que ele deu do calorímetro? Ele deu a capacidade térmica, que era de quanto? 8 calorias por grau Celsius. O que mais que ele deu do calorímetro? A temperatura inicial e a final do equilíbrio. Então, ele deu a temperatura inicial, que é 10, e ele deu a temperatura final, que foi a de equilíbrio, que é de 50. Então, foram esses dados que ele deu do nosso problema. Do líquido, ele deu a massa do líquido, que é de 200 gramas. O que mais? O calor específico, que é de 0,40 calorias por grau Celsius. E ele deu a temperatura final de equilíbrio térmico, que é também de 50 graus Celsius. Está aqui a tua tabelinha que eu mencionei para você, que toda vez que for um exercício de calorimetria, para você montar, para você não se perder, tá? Então, monta a tua tabelinha com os dados que o problema te deu. Professor, ele quer o quê? Ele quer a temperatura inicial de quem? Do líquido que você não sabe qual é do teu problema. Só que ele mencionou um ponto muito importante nesse exercício. Qual é? Que os dois chegaram no equilíbrio térmico. Se os dois chegaram no equilíbrio térmico, que equação eu vou usar? A equação do equilíbrio térmico. Então, você vai ter isso aqui, ó. Quantidade de calor trocada pelo calorímetro, mais quantidade de calor trocada pelo líquido, vai ser igual a quê? A zero. Professor, mas quantidade de calor no calorímetro, eu posso usar aquela fórmula MC delta θ? Não, você vai usar pelo quê? Pela capacidade. Ó, capacidade térmica é quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, olha quem é o que eu vou usar aqui no calorímetro. É esse aqui, ó. É esse Qzão ali, ó. Calorímetro, tá? Então, você vai isolar ele, ó. Quantidade de calor do meu calorímetro é o que? Czão vezes a minha variação de temperatura. Quantidade de calor do meu calorímetro vai ser quem? Quem é Czão? 8. Quem é a variação de temperatura? Final menos a inicial. Então, 50 menos 10. Quanto é que vai dar essa quantidade de calor aqui do nosso calorímetro? Opa! Vai dar quanto? Vai dar 8 vezes 40, que vai dar quanto? Deixa eu fazer um cálculo aqui. Vai dar 320, né? Então, 8 vezes 40 vai dar
320 calorias, né? Então, uma delas você já sabe. Falta apenas a do líquido. Então, você vai colocar aqui. Ó, professor, eu poderia colocar aqui na equação C vezes delta teta, que é isso aqui que o senhor mencionou, ó. Posso colocar a substituição aqui dentro? Pode. Mas quem é a quantidade de calor do líquido? MC delta teta. Tudo isso igual a zero, tá bom? Aqui você encontrou. Qual é o valor disso aqui? 320. Aqui você vai ter que substituir. Quem é a massa do líquido? 200. Quem é o Czinho do líquido? 0,40. E quem é a tua variação de temperatura? É a final, que é 50, menos a inicial, que você não tem. Logo, o que você vai fazer novamente? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai multiplicar esses dois termos aqui e vai fazer a distributiva. Pega o resultado dessa multiplicação, multiplica por esse primeiro termo e depois por esse segundo termo aqui, não esquecendo do sinal, tá bom? Então, você vai resolver aí na sua casa, tá? E aí você vai encontrar esse resultado aqui, que a tua temperatura inicial, ela vai dar 54 graus Celsius, tá? Então, depois você faz essa continha aí para mim, isola o θ inicial e encontra, e tem que bater com esse resultado aqui, ó, 54 graus Celsius, tá? Vou dar um tempinho para você bater um print, para depois você tentar fazer, tá bom? Então, tentem fazer, tá? Tem que dar 54 com o resultado dessa operaçãozinha matemática aqui. Terceira. Essa questão é a questão de número 11, lá do livro de vocês. Vocês provavelmente já devem ter tentado fazer, se não, já tira as dúvidas aí. Ó. Ele diz assim, ó, na Inglaterra, é muito comum o consumo de leite, como uma bebida quente, ou melhor, é muito comum o consumo de uma bebida quente que mistura chá com o leite. Recentemente, essa bebida começou a se popularizar no Brasil, mas, diferentemente da Inglaterra, aqui o chá ele é batido com leite gelado. Uma casa especializada na receita original, chá e leite quente, mistura o quê? Aí ele vai dar os dados, ó. Quem é que está na mistura? Chá e leite. Então, você vai montar a tua tabela. Na mistura, você tem uma massa de quanto? 120 ml de leite. Qual é a temperatura inicial? 20 graus Celsius. Qual é a massa de leite? A massa de leite, 100 ml de leite. Então, 100 ml de leite. Para quanto? Para uma temperatura inicial de 70 graus Celsius. Considerando que a densidade do chá seja igual à da água, ou seja, é uma proporção de 1 para 1, e que o calor específico do chá é quanto? Cadê? 1 caloria por grau Celsius, e que o calor específico do leite é 0,8 calorias por grau Celsius, a bebida servida estará a uma temperatura de quanto? Desconsidere a capacidade térmica do copo e as perdas de calor. Então, ele quer a temperatura de equilíbrio, a temperatura final. Então, aqui, ó, monta a tua tabelinha, ó, depois de montada a tua tabelinha, você vai começar a trabalhar. Então, você montou aqui a tua tabela, ó, do chá e do leite. Se ele falou que a densidade do chá é a mesma da água, 1 para 1, então a gente vai usar a massa de 1 para 1. Então, a cada 1 ml de água, você tem 1 grama, né? Então, você vai ter aqui o quê? 120 gramas, né? E aqui você vai ter o quê? 100 gramas, para poder substituir aonde? Na tua equação da quantidade de calor, tá bom? Então, se vai chegar no equilíbrio térmico, qual é a tua equação? É a equação do equilíbrio térmico, que vai ser aqui, ó, quantidade de calor do chá mais quantidade de calor do leite
vai ter que ser igual a zero. Quem é as equações? M do chá vezes calor específico do chá vezes a variação de temperatura, mais quem? Massa do leite vezes o calor específico do leite vezes a variação de temperatura, tudo igual a quanto? A zero. Você já tem os teus dados do teu problema, que você organizou nessa tabela, e aí agora você vai só substituir. Massa do chá, já fizemos a proporção, 120 gramas. Calor específico dele, 1. Quem é a variação de temperatura final que eu vou encontrar, menos inicial, que é 20. Mais massa do leite, já fizemos a proporção, vai ser 100. Calor específico do leite, 0,8. E a variação de temperatura final que nós vamos encontrar, menos a inicial, que é 70. Tudo isso igual a zero. O que você vai fazer de novo? Você vai... Agora acabou toda a questão de física, agora é só fazer a operação matemática. Vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui e vai aplicar o quê? A distributiva. Primeiro por esse primeiro termo, depois por esse segundo, observando sempre o sinal. Vai resolver aqui essa multiplicação, multiplicar pelo primeiro termo e depois pelo segundo, sempre observando o sinal, tá bom? Vocês vão ter que encontrar como resultado, né, a temperatura final do equilíbrio térmico, vocês vão ter que encontrar como sendo 40 graus Celsius, tá bom? Então, 40 graus Celsius, tá? Então, tentem fazer aí essa operaçãozinha matemática e isolem o θF. Você vai encontrar que a temperatura final do equilíbrio térmico entre o chá e o leite vai ser de 40 graus Celsius, tudo bem? Então, tentem fazer aí, tá? Outra coisa que a gente vai falar na aula de hoje é a quantidade de calor latente, tá? A quantidade de calor latente, nós já mencionamos naquele nosso slide passado, que eu fiz uma pequena revisão para os colegas que estão aqui ao vivo assistindo a aula. O que é, agora que eu mencionei que eu acabei colocando errado, aqui eu vou trocar, tá? Mas o que seria o calor latente? Deixa eu voltar lá, que eu coloquei, depois eu vou corrigir quando eu mandar esse material para vocês, tá? Mas o que é o calor latente? O calor latente, ele é a quantidade de energia recebida ou cedida por um corpo para que haja o quê? Mudança de estado físico. Então, o que nós temos? Deixa eu voltar lá agora porque estava incorreto. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês. Depois eu altero, tá? Então, ele é a quantidade de energia cedida ou recebida por um corpo para que haja mudança de quê? De estado físico. E aqui, ó, um outro conceito para auxiliar vocês dessa variável aqui que nós vamos ter do calor latente, que é essa aqui, ó, o calor latente, que é dado por esse L aqui, de uma mudança de fase, ele é a quantidade de calor que a substância vai receber por unidade de massa durante a sua transformação, mantendo-se sempre constante a temperatura. Quem é esse L, professor? Esse calor latente, ou também chamado de latência, tá? Quem é esse L? É esse L aqui, ó, tá? Quem é esse Q, professor? É a nossa quantidade de calor latente. Então, como é que eu calculo a quantidade de calor latente, professor? É dado por essa equação aqui, ó, quantidade de calor latente é dado pela massa vezes o calor latente, ou também chamado de latência, tá? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu posso ter a fusão do gelo, que acontece quando eu tenho a temperatura a partir da temperatura ou melhor, na temperatura de 0 graus. Nós temos o calor latente chamado de calor latente de fusão, que é esse valor aqui, ó, que já é tabelado. Quando eu tenho a solidificação da água a 0 graus, processo inverso, eu tenho aqui, ó, esse nosso calor latente de solidificação, que é menos 80.
Vaporização da água a 100 graus Celsius. Eu tenho esse LV, que o nome é chamado de calor latente de vaporização, que é dado por esse valor aqui, ó. Ou pode ser chamado também de latência de vaporização, tá bom? Esse aqui de baixo, condensação do vapor, processo inverso. Eu tenho esse valor aqui, ó, calor latente de condensação, ó, eu tenho esse valor, menos 540 calorias por grama. Então, o que, que é essa nossa constante aqui, ó, de proporcionalidade dessa nossa equação do quantidade de calor latente? Esse L é o quê? Esse L é o calor latente de uma mudança de fase, aonde ele é a quantidade de calor que essa substância recebe ou cede por unidade de massa, tá bom? Então, ele é a quantidade de energia para cada unidade de massa, tá bom? Quanto que aquele material, aquela substância vai precisar receber de energia para poder o quê? Mudar de fase aquela sua quantidade de massa, tudo bem? Então, essa aqui é a nossa equação da quantidade de calor latente. Professor, eu posso ter exemplos de vestibular aonde eu vou ter que usar essa equação aqui dentro, ó, dentro da minha equação do equilíbrio térmico? A resposta é sim. Você vai ter que usar em alguns exercícios do vestibular essa equação dentro lá do equilíbrio térmico. Vamos treinar aqui um pouquinho? Antes de falar da última questão que eu vou resolver com vocês, vou falar sobre essa curva de aquecimento e resfriamento que a gente falou na aula passada, que foi essa daqui, ó. Eu mencionei, tá, na aula passada, ó, essa curva aqui, ó, de aquecimento, eu mencionei na aula passada, e aí aqui eu coloco um exemplo para fixar ela melhor na cabeça de vocês, ó. Vamos falar sobre essa curva aí. Então, vamos supor que a gente tenha num recipiente, nesse recipiente aqui, uma certa massa de gelo, tá? Inicialmente, a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, numa pressão normal do ambiente, tá? Se nós levarmos esse sistema ao fogo, tá? Levarmos ele a uma transferência de energia sobre, né, uma troca de calor, o que que acontece? Acompanhando como varia a temperatura no decorrer do tempo, veremos que o processo todo pode ser dividido em 5 etapas. Quais são as etapas desse processo de aquecimento aqui? Primeira etapa, o aquecimento do gelo de menos 20 até 0. Então, ele vai aquecer, mudar a sua temperatura de menos 20 até 0. Quando ele chegar em 0, o que, que a gente tem? Que o material vai começar o quê? A mudar a sua fase. Então, ele vai entrar em processo de fusão. Então, nós temos a segunda etapa, fusão do gelo a 0 graus Celsius, começa a virar água. Depois disso, quando ele vira completamente água, nós temos o aquecimento da água no estado líquido de 0 até 100. Depois, quando ele chega em 100, nós temos o processo de vaporização dessa água, onde ela começa a mudar o seu estado físico de líquido para vapor. Então, toda a energia que aquele corpo receber vai ser única e exclusivamente utilizada para mudar de estado físico. Depois, qual é a quinta e última etapa? Nós temos novamente o aquecimento do vapor da água, agora já mudado de fase, aonde vai estar acima desses 100 graus Celsius, tá bom? E aí que ele menciona, possível somente se confinarmos em um recipiente adequado, se a gente manter ainda o vapor d'água ali dentro de um recipiente, onde a gente ainda consiga mudar a temperatura a partir dos 100 graus Celsius, tá? E em termos de gráfico, o que, que a gente vai ter da primeira situação, dessa que a gente acabou de descrever? Nós vamos ter isso aqui, ó. Olhem para mim nesse primeiro gráfico, que é a nossa curva de aquecimento. Olha aqui que a gente tinha o gelo a menos 20. O que foi que aconteceu? Ele recebeu energia que mudou a temperatura dele para onde e chegou até onde?
de menos 20 até zero. A partir de zero, ele começou a receber uma energia que fez o quê? Que fez apenas ele mudar de estado. Porém, a sua energia continuou o quê? Constante. Ou melhor, a sua temperatura continuou o quê? Constante. Depois, o que aconteceu quando ele mudou completamente de estado? Chegou no momento em que ele começou novamente a aumentar a sua temperatura. Beleza? Quando ele chegou em 100, o que aconteceu novamente? Começou a mudar de estado e a sua temperatura se manteve o quê? Constante. E aí ele mudou para vapor, e aí o que aconteceu depois disso? Novamente a sua temperatura começou a subir. Então, daqui para cá, que tipo de calor nós temos? Calor sensível, que é o calor responsável para ter o quê? Mudança de temperatura. Nessa situação B, o que nós temos? Quantidade de calor o quê? Latente. Por quê? Porque a energia teve uma mudança de estado físico. Qual foi o estado físico que teve aqui? Houve uma mudança de sólido para líquido. Nessa situação C, aqui ele já estava no estado líquido. Na situação A, ele estava no estado sólido. E na situação D, líquido para gás. E na situação E, gás. Então, o que a gente vai ter? Nessa situação C, que tipo de calor nós temos aqui? Calor sensível. Por quê? Porque foi uma energia utilizada para quê? Para variar sua temperatura. Na situação D, que tipo de energia nós tivemos? Que tipo de calor? Calor latente. Foi um tipo de calor usado somente para quê? Mudança de estado físico. E na situação E, que tipo de calor nós tivemos? Quantidade de calor sensível, tá? Novamente voltou a variar a temperatura, tá bom? E aí aqui eu tenho um novo exemplo para comentar uma curva de resfriamento. Olha só, essas várias etapas, elas podem ser visualizadas nesse gráfico que a gente falou, em que se colocam os valores da temperatura no eixo das ordenadas, nesse eixo aqui, e na quantidade de calor no eixo das abscissas, tá bom? O conjunto, deixa eu apagar aqui, o conjunto das retas obtidas nesse gráfico recebe o nome de curva de aquecimento da água. Então, essas retas aqui recebem o nome de curvas de aquecimento. Vocês vão ver muito isso no vestibular, tá? E se a gente considerar o processo inverso, com perda de calor de um sistema constituído por vapor d'água, inicialmente a 110 graus, obteremos uma curva chamada de curva de resfriamento da água. Então, vamos imaginar essas etapas, só que no processo inverso. Primeiro processo, o vapor d'água, primeira etapa, ele está a 110 graus e começa a se resfriar de 110 para 100. Então, esse pedacinho aqui, ó, letra A, é o quê? Calor sensível ou latente? Calor sensível, que foi para o quê? Mudança de temperatura. Na situação B, condensação do vapor d'água. Então, o vapor começou a virar líquido. Então, aqui, ó, o vapor, o gás, começou a virar líquido. Que tipo de calor nós temos aqui? Calor latente, ou seja, quantidade de calor necessária, quantidade de energia necessária para mudança de estado físico. Depois, o que aconteceu? Virou totalmente líquido, e aí a temperatura começou a diminuir de 100 até chegar em zero. Que tipo de quantidade de calor nós temos? Sensível. Depois, na situação D, quando chegou em zero, começou-se a solidificar a água. Então, ela começou a mudar de líquido para sólido. Que tipo de quantidade de calor que nós temos aqui? Quantidade de calor latente. Por fim, saiu de zero até negativo. Que estado físico nós temos aqui? Sólido. E qual é a quantidade de calor nesse estado?
quantidade de calor sensível, tá bom? Então, acho que deu para pegar bem isso aí, né? Sobre essa curva de tanto aquecimento quanto resfriamento. E aí, eu tenho aqui um videozinho que faz um resumo sobre o calor sensível e sobre esse calor latente. Então, quero que vocês prestem bastante atenção para fixar na mente de vocês, tá bom? Esses dois conceitos nas aulas que eu mencionei para vocês, de calor sensível e calor latente. Então, deixa eu começar aqui. Quando próximas ao fogo, nossas mãos recebem a energia térmica resultante da combustão. Essa transferência de energia é chamada de calor. O calor sempre passa espontaneamente dos corpos de temperatura mais elevada para os de menor temperatura. Quando esses corpos atingem a mesma temperatura, ou seja, chegam ao equilíbrio térmico, o fluxo energético para. Nesse experimento, vamos conhecer algumas propriedades do calor: produzir variação de temperatura e mudança de estado. Para fazer esse experimento, vamos usar 2 béqueres de 1 litro, 2 bicos de Bunsen com difusores de calor e 2 termômetros. O primeiro béquer tem só água. O segundo tem água e gelo em equilíbrio térmico. Para começar, vamos colocar o béquer com água sobre um bico de Bunsen aceso. Depois, vamos ficar atentos à variação de temperatura no termômetro inserido nesse béquer. Passado algum tempo, observamos que a água esquentou. Já quando se apaga a fonte de calor, observamos que a temperatura da água diminui. Agora vamos colocar o béquer com água e gelo sobre um bico de Bunsen aceso. De novo, vamos ficar atentos à variação de temperatura no termômetro inserido no béquer. Nesse caso, observamos que a temperatura permaneceu no ponto de fusão durante algum tempo. Depois, sofreu elevação. Ao atingir o ponto de ebulição, a temperatura novamente permaneceu constante durante certo tempo, para depois cair quando apagamos a fonte de calor. A energia térmica liberada pela fonte de calor eleva a temperatura da água, aumentando a agitação de suas moléculas. Esse processo aconteceu no béquer número 1 e em parte do experimento com o béquer número 2. Nesse processo de aquecimento, a água recebe calor e cede calor ao ar que a envolve. A esse tipo de calor que é absorvido ou cedido por uma substância e que produz variação de temperatura, chamamos calor sensível. Existe também o calor latente, ou seja, o calor que é cedido ou retirado de uma substância e que produz mudança de estado. Esse processo aconteceu em 2 momentos do experimento com o béquer número 2. O primeiro momento em que houve ganho de calor latente foi quando havia água no estado sólido. Nessa fase de gelo, as moléculas ocupam posições definidas e estão fortemente ligadas umas às outras, formando estruturas cristalinas. Quando fornecemos calor ao sistema, a energia foi totalmente usada para quebrar as ligações moleculares da fase sólida, o que fez a água passar do estado sólido para o líquido. Quando restou apenas água no béquer, o calor recebido passou a ser sensível e a temperatura aumentou até atingir o ponto de ebulição. Durante o processo de ebulição, o calor recebido pela água passou de novo a ser latente. A temperatura permaneceu constante até a fonte de calor ser apagada. Legal, né? Eu acho que ficou bem claro para vocês aí como é que funciona, né, esse processo de trocas de calor. Eu acho que ficou bem legal para visualizar como é que isso funciona. Então, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou fazer esse pequeno exercício já envolvendo essas trocas de calor, de energia, calor latente, calor sensível. E aí ele diz assim, ó, temos inicialmente, ó,
200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Então, a gente tem aqui, inicialmente, uma massa de gelo, né, 200 gramas, a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Ele quer saber o seguinte: determine a quantidade de calor que essa massa de gelo ela deve receber para se transformar numa massa de 200 gramas de água líquida a uma temperatura final de 20 graus Celsius. Então, perceba, aqui é massa de gelo, aqui é massa de água líquida, tá? Então, ele quer fazer essa transformação, tá bom? Então, ele quer aumentar a temperatura de θ inicial menos 10 até 20. Para que isso aconteça, quais são as etapas que eu tenho? E aí ele quer que você trace uma curva de aquecimento. Então, olha só, vamos primeiro traçar a nossa curva para a gente entender o que a gente vai fazer. Então, qual é a nossa curva de aquecimento aqui? No eixo das ordenadas, eu tenho temperatura, né? E no eixo das abscissas, eu tenho o quê? Quantidade de calor em calorias, tá? Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, água no estado sólido, começa em 10. O que acontece? Você começa a aquecer essa água até chegar em quanto? Em 0. Depois, você usa a energia para mudar de estado. Quando ela vira água, o que acontece? Você começa a aumentar a temperatura de novo, até chegar em qual temperatura da água? A que ele quer, 20 graus Celsius. Então, você tem aqui, ó, primeira etapa, esse aquecimento, né? Deixa eu trocar aqui a cor. Primeira etapa, o que você tem? Esse aquecimento. Segunda etapa, essa mudança de estado. E terceira etapa, novamente, essa mudança de temperatura, esse aquecimento. Então, olha só, esse pedacinho aqui, ó, foi a energia que ele utilizou, o quê? Para mudar essa temperatura aqui, ó. Então, você vai chamar de Q1. Nesse segundo processo aqui, ó, vou botar aqui, ó, nesse segundo processo aqui, ó, nesse segundo processo, você tem o quê? Q2. Que foi o quê em Q2? Foi a energia utilizada para mudar o estado físico do gelo para água. E nessa terceira situação, o que você tem aqui, ó? Você tem um Q3. O que é Q3? É a energia utilizada para quê? Para variar a temperatura da água, agora em estado líquido, de quê? De 0 até 20. Então, o que ele quer no exercício? Determine a quantidade de calor para todo esse processo. Então, ele quer o quê? Quantidade de calor total. Mas quem é a quantidade de calor total? Quantidade de calor total vai ser Q1 mais Q2 mais Q3, tá? Vamos lá atrás de cada um deles. Vamos isolar isso aqui, ó. Vamos deixar isso aqui guardado e vamos atrás de cada um deles, tá? Então, deixa eu trocar aqui a cor e vamos fazer. Vamos primeiro atrás de Q1. Quem é Q1? Q1 é a quantidade de calor o quê? Para mudar a temperatura de menos 10 até 0. Então, ele é o quê? Calor sensível ou ele é calor latente? Calor sensível, tá? Então, como é que você vai calcular ele? Q é igual a M, C, delta, θ. Quem é os valores que você vai utilizar? Isso aqui é o do gelo, né? Então, isso aqui é o do gelo. Então, você vai usar os dados dele, do gelo aqui, e aqui água líquida, né? Então, do gelo, massa 200, calor específico do gelo, ele deu aqui em cima, ó, 0,5, e a variação de temperatura ele também deu. Final é 20, menos a inicial, que é menos 10. Então, quanto é que dá isso aqui, ó? Você vai resolver para mim e você vai encontrar 1000 calorias. Beleza? Guarda essa tua informação aqui. Q2, vamos lá. Q2. Quem é Q2?
Q2 é essa quantidade de calor que foi usada para quê? Energia para quê? Para mudar o estado físico do gelo para estado físico líquido. Sólido para líquido. Então, você vai utilizar o quê? Quantidade de calor, o quê? Latente. Como é que eu encontro quantidade de calor latente? Q é igual a massa vezes o calor latente de... O que? Você lembra? Fusão. Então, quantidade de calor vai ser quem? Massa. Quem é a massa? É a massa do gelo. 200 vezes o calor latente de fusão, que ele deu aqui, ó, calor latente de fusão do gelo, que é quanto? 80 calorias por grama. Então, aqui vai dar 80 calorias por grama. Resolvendo isso aqui, você vai encontrar como resultado 16.000 calorias. Guarda isso aqui também. Vamos atrás de Q3. Vou botar aqui, ó, Q3. Quem é Q3? Q3 é quem? Q3 é a quantidade de energia para quê? Para variar a temperatura de 0 até 20. A água vai estar em estado o quê? Estado líquido. Então, você vai usar essas informações aqui agora da água no estado líquido. Então, vai ser isso aqui, ó. Q vai ser o quê? Calor sensível. Tá? Então, aqui vai ser Q é igual a MC delta teta. Quem é a massa da água líquida? 200 gramas. Qual é o calor específico da água líquida? Está aqui, ó. Calor específico da água líquida, 1. Então, vai ser 1. E a variação de temperatura é final, 20. E a inicial foi quanto? A inicial agora da água líquida é quanto? 0. Então, vai ser menos 0. Então, você vai fazer as continhas aí e vai encontrar 4.000 calorias. E aí, por fim, o que você vai encontrar? Isso aqui é Q3, Q2, e aí o que você vai encontrar? A quantidade de energia total para acontecer tudo isso, que é Q1 mais Q2 mais Q3, que é quanto? Q1 deu quanto? 1.000. Q2, 16.000. E Q3, 4.000. Quanto é que dá essa soma? 21, né? Então, 21.000 calorias. Ou 21 quilocalorias. Lembrando que quilo é 10 a terceira. Tá bom? Então, essa é a quantidade de energia necessária para quê? Para poder fazer com que o gelo, que estava inicialmente a menos 10 graus Celsius, vire o quê? Água a 20 graus Celsius. Precisou usar quanto de energia? 21.000 calorias. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui para nossa interação aqui ao vivo, tá? Para você que está me acompanhando, na aula gravada, um forte abraço. Espero você na próxima aula, que eu vou começar a conversar agora com o pessoal aqui no ao vivo. Fiquem com Deus e até a próxima.